E se a crise financeira de 2008 não tivesse sido um erro, mas uma consequência inevitável de um sistema que foi construído para inflar, endividar e concentrar poder? E se o verdadeiro motivo para você perder poder de compra, ano após ano, não fosse apenas má gestão econômica, mas a própria estrutura do dinheiro que usamos? The Bitcoin Standard, de Saifedean Ammous, é muito mais do que um livro sobre criptomoedas. É uma aula de história econômica, um alerta sobre os riscos do dinheiro estatal e uma proposta radical: que o Bitcoin pode ser o novo ouro digital do século XXI. Neste resumo, você vai entender por que essa tese está conquistando economistas, investidores e libertários ao redor do mundo, mesmo aqueles que nem gostam de tecnologia. Seja bem-vindo ao canal Economista Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Neste canal, você encontra resumos de livros com temas econômicos. Se você gosta de livros com esse tema, fique à vontade para se inscrever no canal. Lembrando que este canal não é de opinião. Minhas opiniões ficam no canal Criador Sagaz. Esse canal é de resumos, ou seja, deixei o mais fiel possível ao autor do livro e resumi os conceitos ao máximo para não ficar tão longo o vídeo. Caso haja materiais complementares dos resumos que faço, deixo à disposição no Substack do canal. E os links, tanto dos materiais quanto dos canais da Hub Sagaz, estão na central de mídia, na descrição do vídeo. Agora voltando para o resumo. Capítulo 1. O que é dinheiro? O que torna algo dinheiro? O que define seu valor? E por que certas formas de dinheiro sobrevivem, enquanto outras desaparecem silenciosamente na história? Saifedean Ammous começa o livro trazendo essas perguntas fundamentais, não como um acadêmico desconectado, mas como alguém tentando entender os fundamentos econômicos por trás da inovação mais disruptiva do século XXI, o Bitcoin. Ao contrário do que se pensa, dinheiro não é uma criação do governo. Ele surge de forma espontânea nas interações humanas, como uma tecnologia que facilita as trocas. Quando duas pessoas tentam trocar bens, como um sapateiro e um pescador, elas se deparam com um problema conhecido como coincidência de desejos. O sapateiro precisa querer peixe e o pescador sapatos. Se isso não acontecer, a troca não ocorre. Foi para resolver esse problema que o dinheiro surgiu. O dinheiro, nesse sentido, é o meio que permite a troca indireta, um item que, por ser amplamente aceito, facilita que qualquer bem ou serviço seja trocado por ele e depois convertido no que realmente se deseja. É uma ferramenta de cooperação humana. Mas nem tudo pode ser dinheiro, e Ammous detalha os atributos que tornam um bem adequado para isso. Durabilidade, precisa resistir ao tempo. Portabilidade, deve ser fácil de transportar. Divisibilidade, deve permitir pequenas transações. Reconhecibilidade, deve ser fácil de verificar. Escassez, deve ser difícil de reproduzir para preservar seu valor. Esses critérios são a base para avaliar o sucesso ou fracasso de um dinheiro ao longo da história. Desde conchas e sal até metais preciosos, todos foram usados como meio de troca porque atendiam a parte desses critérios, até que surgiu algo melhor. Ammous também destaca um ponto ignorado pela maioria dos economistas modernos: o papel do dinheiro como reserva de valor, ou seja, sua capacidade de preservar poder de compra no tempo. Não basta ser aceito no presente, o dinheiro precisa ser confiável para o futuro, e é exatamente nesse ponto que muitas moedas fracassam. Por fim, ele mostra que o dinheiro é mais que um instrumento de troca, é um sistema nervoso da economia. Uma má escolha de dinheiro desorganiza os preços, o investimento, a poupança e, no longo prazo, compromete o progresso civilizacional. Com esse entendimento, Ammous convida o leitor a enxergar o Bitcoin não como um aplicativo moderno ou uma aposta especulativa, mas como a mais recente evolução de uma tecnologia milenar, a tecnologia do dinheiro. Capítulo 2. Dinheiros primitivos.
antes de moedas, bancos e cédulas, o que as pessoas usavam como dinheiro, Saifuddin Ammous nos leva até Iap, uma ilha da Micronésia, para contar uma história que parece folclórica, mas que ilustra de forma brilhante como o dinheiro realmente funciona. Lá, durante séculos, o povo utilizou grandes discos de pedras calcária chamados high stones como moeda. Algumas dessas pedras pesavam até 4 toneladas. O mais curioso, elas não precisavam ser movidas. Bastava que a comunidade soubesse quem era o dono atual. O valor estava no reconhecimento coletivo, não no objeto em si. Essa forma de dinheiro funcionava porque as pedras eram difíceis de obter. Não havia calcário em Iap, então os discos vinham de ilhas distantes como Palau e eram transportados com esforço extremos em canoas e balsas. A dificuldade de produção dava às pedras algo essencial, escassez verificável. E essa característica, que Ammous chama de hardness ou dureza monetária, é o que fez delas um bom dinheiro. No entanto, a história muda com a chegada de David O'Keefe, um comerciante irlandês que, usando navio e ferramentas modernas, passou a extrair e transportar grandes quantidades de pedras para Iap. Isso destruiu a dificuldade envolvida no processo, e em poucas décadas, as Haystones perderam seu valor monetário. Essa narrativa é mais do que um caso exótico, é uma lição sobre o que dá valor ao dinheiro e mostra que o valor monetário de algo depende menos do seu material e mais da sua escassez, dificuldade de obtenção e confiança coletiva. Ammous amplia essa análise em outros exemplos históricos: conchas usadas pelos nativos americanos, miçangas de vidro na África Ocidental, sal e gado na Antiguidade. Em todos os casos, esses bens funcionaram como dinheiro apenas enquanto mantinham alta sua razão entre estoque existente e nova produção, o chamado stock-to-flow ratio. Quando a produção se tornou fácil ou abundante, o dinheiro perdeu valor e foi substituído. Este capítulo serve como alicerce para compreendermos uma das premissas centrais do livro. O bom dinheiro não é definido por decreto estatal, mas por suas propriedades econômicas fundamentais: escassez, durabilidade, divisibilidade e aceitação voluntária. E nos prepara para a pergunta mais importante que virá nos capítulos seguintes: Bitcoin compartilha essas propriedades? Capítulo 3. Metais monetários. Por que o ouro venceu? A história do dinheiro não é apenas a história da troca. É a história de como diferentes civilizações buscaram uma forma de armazenar valor ao longo do tempo, existindo a erosão, a inflação e a manipulação. Neste capítulo, Saifuddin Ammous aprofunda a análise da ascensão dos metais preciosos como padrão monetário, com foco especial no ouro. O motivo? Ele apresenta o melhor stock-to-flow ratio, estoque em relação ao fluxo de produção, da história, e essa qualidade, mais do que a sua beleza ou utilidade industrial, é o que o consagrou como a escolha da humanidade por séculos. Entre todos os metais, o ouro se destacou porque era escasso, durável, divisível, facilmente transportável e reconhecível. A prata também teve seu papel, mas foi gradualmente deixada de lado. O ouro é quase indestrutível, ele não oxida, não enferruja e praticamente todo o ouro já extraído ainda existe. Por séculos, o ouro serviu como base para moedas que atravessaram fronteiras e continentes. A razão não estava apenas em sua raridade, mas em sua previsibilidade. Ele crescia em quantidade de forma tão lenta e estável que seu valor permanecia quase intacto mesmo com o passar das gerações. Enquanto as sociedades buscavam uma moeda confiável, descobriram que o ouro era imbatível em uma característica fundamental: sua resistência à inflação espontânea. O capítulo então mergulha em um dos exemplos mais dramáticos de como um sistema monetário baseado em metais pode ser corrompido. Durante o auge do Império Romano, o denário, moeda de prata usada amplamente, começou a perder valor à medida que os imperadores reduziam seu teor metálico real, substituindo parte da prata por metais mais baratos. Ao longo de décadas, essa desvalorização sistemática
levou a um colapso de confiança, inflação galopante e, por fim, a deteriorização da economia imperial. Ammous mostra que a degradação monetária antecedeu o colapso do império. O ataque ao dinheiro foi, na verdade, um ataque à estabilidade da sociedade como um todo. Com a queda de Roma, o Império Bizantino emergiu com uma nova moeda, o bezante, uma moeda de ouro que manteve sua pureza por quase 800 anos. Essa estabilidade monetária sustentou o comércio, a poupança e a ordem civil por séculos. Ammous destaca que o sucesso de Constantinopla como centro econômico da época está diretamente ligado à estabilidade do bezante. Avançando no tempo, o livro explora a era das cidades-estado italianas, como Florença e Veneza, que cunharam moedas como o florim e o ducado. O sucesso comercial dessas cidades coincidiu com o uso disciplinado de moedas de ouro puras, mas, mais uma vez, a solidez monetária estava no centro do florescimento cultural e econômico. No final do século XIX, o mundo viveu um período sem precedente de crescimento e paz relativa. La Belle Époque. Foi a era do padrão ouro global. Com o ouro como referência comum entre as nações, o comércio internacional prosperava e o investimento de longo prazo tornava-se viável. O dinheiro era verdadeiramente neutro, não podia ser criado do nada nem manipulado por governantes. Esse período seria lembrado como o último grande exemplo de dinheiro verdadeiramente sólido, antes da era do papel moeda fiduciário. Nos capítulos seguintes, Ammous irá mostrar como esse sistema foi gradualmente abandonado e o preço que a humanidade pagou por essa escolha. Mas antes, ele deixa claro, sempre que uma civilização confiou no ouro como base monetária, ela colheu estabilidade e progresso. Sempre que abandonou esse padrão, pagou caro. Capítulo 4. O dinheiro dos governos. Neste capítulo, Saifeddin Ammous narra como o dinheiro, que historicamente surgia de forma descentralizada e espontânea nas sociedades humanas, como vimos com o ouro e a prata, foi progressivamente apropriado pelos governos ao longo do século XX. Um processo que transformou profundamente a economia global e deu origem a um novo paradigma, monopólio estatal sobre a emissão monetária. Tudo começa com a ascensão do chamado nacionalismo monetário. Durante séculos, moedas eram escolhidas pelo mercado. O ouro, por sua escassez natural e salabilidade, tornou-se a principal reserva de valor global. Mas, com o surgimento dos Estados-nação modernos, os governos passaram a desejar mais controle sobre sua política monetária. O grande ponto de inflexão veio com a Primeira Guerra Mundial. Para financiar seus enormes gastos militares, os países europeus abandonaram o padrão ouro e começaram a imprimir dinheiro em excesso. O resultado? Inflação, instabilidade e o colapso das moedas nacionais. Na tentativa de restaurar a ordem, surgiu o Acordo de Bretton Woods, 1944, que estabeleceu um sistema em que o dólar americano seria lastreado em ouro e todas as outras moedas lastreadas no dólar. Isso funcionou por um tempo, até que os Estados Unidos também começaram a imprimir mais dólares do que tinham ouro para garantir. Em 1971, Richard Nixon decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. O mundo entrou oficialmente na era do Fiat Money, moedas emitidas pelo governo sem lastro em nenhum bem físico, sustentadas apenas pela confiança e pelo monopólio da força. Ammous descreve esse novo modelo como um experimento inédito e perigoso. Ao eliminar os limites naturais à criação de moeda, os governos ganharam carta branca para financiar déficits públicos, manipular taxas de juros e expandir artificialmente o crédito. A consequência inevitável foi a distorção de preços, aumento do ciclo de bolhas econômicas e a corrosão do poder de compra da população, especialmente dos mais pobres. O autor também aponta que, com o fim do padrão ouro, o dinheiro deixou de ser um instrumento neutro e espontâneo para se tornar uma ferramenta de engenharia social. Bancos centrais passaram a controlar o valor do dinheiro como se fossem planejadores centrais da economia, algo que, segundo Ammous, está na raiz
das crises econômicas recorrentes. Ele chama a atenção para um ponto histórico. Em todas as épocas em que o dinheiro foi manipulado por governos, a sociedade acabou pagando caro. Do Império Romano, que diluía o teor da prata nas moedas, à hiperinflação na Alemanha de Weimar e na Venezuela recente, o padrão se repete. Imprimir dinheiro não gera riqueza, apenas redistribui e geralmente das mãos dos mais pobres para as dos que estão mais próximos do poder. Por fim, Amus propõe que a volta ao dinheiro sólido, sound money, como o ouro no passado ou o Bitcoin no futuro, não é apenas uma questão econômica, mas moral. É uma defesa da liberdade individual, da poupança honesta e da responsabilidade intergeracional. O capítulo termina deixando uma reflexão incômoda. Será que nossa confiança cega no dinheiro estatal é apenas um hábito cultural? E se esse sistema estiver falido desde o início? Capítulo 5. Dinheiro e a preferência temporal. Este capítulo marca uma virada filosófica e econômica na argumentação de Saifedean Ammous. Ele deixa de analisar o que é dinheiro e passa a discutir como ele molda o comportamento humano. Mais especificamente, ele introduz um conceito crucial: a preferência temporal, a tendência que temos de valorizar o presente mais do que o futuro. Para Ammous, a qualidade do dinheiro de uma sociedade está diretamente ligada ao seu nível de desenvolvimento, e a chave para entender isso está na forma como o dinheiro influencia o tempo. Dinheiro sadio incentiva o pensamento de longo prazo. Dinheiro inflacionário, por outro lado, encoraja consumo imediato e miopia econômica. Imagine dois indivíduos. Um guarda parte de sua renda porque confia que o dinheiro que ele tem hoje manterá o seu valor no futuro, outro vivendo sob uma moeda que perde poder de compra com o tempo. Sente-se obrigado a gastar ou investir em bens rapidamente, antes que o dinheiro desapareça. O primeiro age com baixa preferência temporal. Ele valoriza o futuro, se permite planejar, poupar, construir. O segundo, com alta preferência temporal, vive o presente, muitas vezes por necessidade, e corre atrás de ativos que o protejam da desvalorização, mesmo que esses ativos envolvam riscos ou sejam improdutivos. Ammous argumenta que uma sociedade orientada ao longo prazo é mais propensa a construir grandes civilizações, ciência, cultura e instituições estáveis. O dinheiro sadio, como o ouro, historicamente, ou o Bitcoin na visão do autor, é o pilar que sustenta esse horizonte de longo prazo. Em seguida, o autor mergulha nas consequências da inflação monetária. Diferente da alta de preços percebida no dia a dia, ele explica que a inflação aqui se refere ao aumento da oferta de moeda por governo e bancos centrais, geralmente para financiar dívidas e déficits. Essa inflação reduz o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, e isso gera um ciclo perverso. O cidadão comum, incapaz de confiar na moeda, deixa de poupar. Os investimentos se tornam mais especulativos e imediatistas, e as economias perdem sua base de capital. Ammous cita dados históricos e gráficos comparando o poder de compra do ouro com o dólar ao longo do século XX. A diferença é gritante. O ouro preservou o valor. O dólar perdeu mais de 90% de seu poder de compra desde 1913. Para que uma sociedade se desenvolva, ela precisa acumular capital. Mas capital, ferramentas, infraestrutura, tecnologia, não surge do nada. Ele nasce da poupança, da escolha de adiar o consumo hoje para colher mais frutos amanhã. Essa poupança só é possível com uma moeda que permita isso. Se o dinheiro perde valor ao longo do tempo, ninguém será incentivado a guardá-lo, e sem poupança não há investimento produtivo. Ammous resgata aqui as ideias da escola austríaca de economia, especialmente de Ludwig von Mises e Eugen von Bayer, para reforçar que o dinheiro não é neutro. Ele afeta diretamente a estrutura de produção, a cultura de uma nação e até mesmo os valores individuais. O autor fecha o capítulo com uma reflexão contundente. A erosão do dinheiro leva à erosão das virtudes cívicas. A alta preferência temporal alimenta o consumo desenfreado, o endividamento crônico e a cultura do agora. Ela gera bolhas financeiras, famílias instáveis e governos inchados. Em contraste,
Sociedades que adotam moedas duras, como foi o caso do padrão ouro ou futuramente com o Bitcoin, tendem a valorizar a responsabilidade, o planejamento e a liberdade individual. O dinheiro, portanto, não é apenas uma ferramenta econômica, é um espelho moral. Capítulo 6. O sistema nervoso do capitalismo. Preços, lucros e falência como linguagem do mercado. Neste capítulo, Saifedean Ammous nos convida a olhar para a economia como um organismo vivo. E nesse organismo, o sistema de preços, lucros e falência funciona como o seu sistema nervoso. A linguagem por meio da qual ele interpreta o mundo, responde a estímulos e corrige seus próprios erros. Mas esse sistema só funciona quando há uma base monetária sólida, neutra e confiável. E é aí que começa o problema da nossa era. A primeira ideia do capítulo é a seguinte: o capitalismo funciona porque transmite informações descentralizadas de forma eficiente. E como isso acontece? Através dos preços. Imagine uma loja que vende camisas. Se a procura por um certo modelo aumenta, o preço sobe. Isso sinaliza aos produtores que há demanda e vale a pena produzir mais. Se, por outro lado, ninguém compra, o preço cai e os recursos são realocados. Esse processo é sutil, contínuo, automático. Não requer um comitê central, não depende de burocratas. Ele acontece de forma espontânea, com cada consumidor, empreendedor e investidor reagindo ao que vê. Lucro e prejuízo são os instrumentos que nos dizem o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. O grande argumento de Ammous é que esse sistema só funciona com um meio de transmissão confiável, e esse meio é o dinheiro. Mas quando o dinheiro é manipulado por governos ou bancos centrais, seja através de impressão de moeda, juros artificialmente baixos ou resgates de empresas falidas, o sinal se torna distorcido. É como tentar ouvir música por um rádio cheio de interferência. Preços deixam de refletir a realidade da escassez, lucros aparecem onde não deveriam, inflando bolhas. Empresas ineficientes continuam operando graças a subsídios, enquanto inovações reais são sufocadas. O resultado? Ciclos de expansão e colapso. O que muitos chamam de crise do capitalismo são, na visão de Ammous, sintomas da manipulação monetária. Aqui o autor resgata as ideias da escola austríaca, especialmente de Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. Mises advertiu que não é possível planejar uma economia complexa sem um sistema de preços baseado em uma moeda sólida. E Hayek explicou que o conhecimento econômico está disperso. Ninguém tem um mapa completo. O mercado, com seus sinais e ajustes, é a única forma viável de coordenar ações em larga escala. Se o dinheiro perde seu valor ou é manipulado, esse sistema de informação entra em colapso. Outro ponto crucial: a falência não é uma falha do capitalismo, é seu mecanismo de cura. Quando uma empresa vai à falência, ela está sinalizando que os recursos estavam sendo mal utilizados. O capital é, então, liberado e pode ser realocado para projetos mais promissores. Mas, quando governos resgatam empresas ineficientes, eles bloqueiam esse processo, recompensam o erro e geram o que o autor chama de zumbis corporativos. Empresas que consomem capital, mas não geram valor. A conclusão do capítulo é: para que o sistema capitalista funcione como um organismo adaptável e inteligente, ele precisa de uma base monetária imune à manipulação. Algo que o ouro já representou no passado e que o Bitcoin representa no presente. Com uma moeda sólida, os sinais são claros. Preços refletem escassez real. Lucros sinalizam valor gerado. Falência corrige distorções e a economia avança. Ammous reforça: não basta ter liberdade de mercado, é preciso ter liberdade monetária. E isso só é possível quando o dinheiro é descentralizado, escasso e imune a interferências políticas. Capítulo 7. Dinheiro sólido e liberdade individual. No 7º capítulo, Saifedean Ammous rompe de vez com a neutralidade teórica para mostrar o que está realmente em jogo no debate monetário: liberdade individual versus controle estatal. Ele começa com uma pergunta central: o governo deveria gerenciar a oferta monetária? A resposta, segundo ele, é um retumbante não. E a justificativa não é apenas econômica, mas filosófica, histórica e moral. Ammous explica, ao contrário do que ensina a teoria econômica keynesiana,
ou o que afirmam os bancos centrais, controlar a oferta monetária não é uma função natural do Estado. Na verdade, essa prática só se tornou comum no século XX com o fim do padrão ouro. Antes disso, as sociedades usavam formas de dinheiro sólido, como o ouro ou a prata, cuja oferta era limitada pela natureza e pela dificuldade de extração. Essa limitação impedia que governantes criassem riqueza do nada, forçando-os a financiar guerras e políticas públicas com impostos reais que exigem aprovação e sacrifício da população. Com o surgimento do dinheiro fiduciário, fiat, tudo mudou. Governos passaram a financiar seus déficits imprimindo mais dinheiro, sem necessidade de consulta pública, sem transparência, sem limites. Isso criou um ambiente favorável ao crescimento do Estado, à guerra permanente e à erosão da liberdade individual. Um dos trechos mais contundentes do capítulo mostra como o dinheiro inflacionário tornou possível a escalada das guerras modernas. Amus destaca que guerras mundiais só foram viáveis financeiramente porque os países abandonaram o padrão ouro e adotaram moedas fiduciárias, permitindo que governos emitissem grandes quantidades de dinheiro para sustentar o esforço bélico sem precisar aumentar impostos, um custo que seria impopular demais. Assim, ele argumenta que a inflação não é apenas um fenômeno econômico, é uma forma de tributação disfarçada, uma ferramenta de dominação e opressão. Amus sustenta que ao controlar o dinheiro o Estado controla a vida das pessoas em um nível profundo. Poupar se torna inútil, a inflação corrói o poder de compra. Investir se torna arriscado, o dinheiro barato distorce os sinais do mercado. Planejar o futuro se torna instável, a incerteza monetária desestimula o pensamento de longo prazo. Tudo isso empurra os indivíduos para uma existência imediatista, dependente, submissa, exatamente o tipo de cidadão ideal para um Estado paternalista e centralizador. Amus cita John Kenneth Galbraith para apresentar o conceito de Beazle, o intervalo entre o momento em que a fraude é cometida e o momento em que ela é descoberta. Segundo ele, o sistema fiduciário atual é o maior Beazle da história. As pessoas vivem como se o dinheiro que possuem tivesse valor estável, quando na verdade ele está sendo corroído diariamente. O colapso só será evidente quando for tarde demais, quando poupanças forem dizimadas e os sistemas financeiros quebrarem, como já aconteceu diversas vezes no passado. Por isso, Amus defende que o retorno ao dinheiro sólido, como o Bitcoin, é essencial para restaurar a liberdade individual e limitar o poder do Estado. Com um dinheiro cuja emissão é previsível, transparente e imutável, o governo volta a ser obrigado a convencer em vez de impor, tributar de forma honesta, não disfarçada, priorizar políticas sustentáveis. Assim, o cidadão recupera sua soberania sobre o próprio tempo, trabalho e futuro. Capítulo 8. Dinheiro digital. Por séculos, toda evolução monetária esteve atrelada ao avanço tecnológico. A domesticação do ouro com a metalurgia, a invenção das moedas padronizadas, o surgimento dos bancos e, mais tarde, o papel moeda. Todos responderam ao mesmo problema: como tornar dinheiro mais portátil, seguro, verificável e difícil de falsificar. Agora, no século XXI, a revolução continua. Ela tem um nome: Bitcoin. Com o advento dos computadores e da internet, muitos imaginaram que o dinheiro também seria digitalizado. De fato, bancos e startups criaram sistemas online para gerenciar pagamentos. Mas nenhuma dessas inovações conseguiu criar um novo tipo de dinheiro. Todas continuavam presas ao sistema bancário tradicional, até o surgimento do Bitcoin. Amus aponta: o Bitcoin foi a primeira solução nativamente digital ao problema do dinheiro. Não apenas digital em aparência, mas digital em essência, sem depender de intermediários ou instituições para funcionar. Ele não apenas representa valor, ele é valor. Com 9 anos de funcionamento ininterrupto, na época da escrita do livro, o Bitcoin demonstrou ser altamente resistente a falhas, ataques e censura. Isso o torna não apenas uma inovação tecnológica, mas também uma nova proposta de soberania monetária. Um sistema que não pode ser manipulado por governos ou bancos centrais e que impõe custos reais para quem tenta fraudá-lo. Amus retoma o conceito austríaco de salabilidade, a capacidade de algo ser facilmente trocado, e mostra que o Bitcoin é salável em 3 dimensões fundamentais.
1. Espaço. Você pode enviar milhões de dólares em minutos, sem pedir permissão a ninguém. 2. Escala. É possível fracionar um Bitcoin em até 100 milhões de partes, satoshis, permitindo desde microtransações até grandes reservas. 3. Tempo. Com uma política monetária imutável, o Bitcoin tende a preservar seu poder de compra ao longo dos anos. Se continuar funcionando como tem funcionado, o Bitcoin pode se tornar tão disruptivo quanto o ouro foi para o sal ou o papel moeda foi para os metais preciosos. Todas as formas anteriores de dinheiro, búzios, pedras rai, sal, gado, metais preciosos e, por fim, o papel fiduciário, podem parecer relíquias quando comparados ao poder computacional e criptográfico do Bitcoin. Ao longo da história, povos que adotaram padrões monetários sólidos prosperaram. Os romanos com o áureo, os bizantinos com o bezante, os europeus sob o padrão ouro. Já aqueles que adotaram moedas frágeis, como os habitantes da ilha de Iap, da África Ocidental, com conchas de vidro, ou os chineses com o padrão prata, acabaram pagando um alto preço. O Bitcoin representa uma nova chance de escolher um padrão monetário sólido, mas dessa vez a escolha está nas mãos do indivíduo, e não mais dos imperadores, banqueiros ou burocratas. A grande inovação do Bitcoin, segundo a Mus, não está em seu código ou em sua blockchain, mas em seu impacto monetário. Pela primeira vez, temos um sistema de dinheiro digital, escasso, verificável e que não responde a nenhuma autoridade central. É como se o ouro tivesse sido reinventado em forma de código. E se o padrão ouro foi o alicerce do crescimento industrial europeu, talvez o padrão Bitcoin venha a ser o pilar de uma nova economia verdadeiramente global, descentralizada e resistente à inflação coercitiva dos estados. Capítulo 9. Para que serve o Bitcoin? Depois de discutir sua estrutura técnica e suas propriedades monetárias, Saifeddin Ammous agora responde à pergunta essencial. Afinal, para que serve o Bitcoin? E ele não responde com promessas genéricas de liberdade financeira ou pagamento mais rápidos. Em vez disso, apresenta 4 usos principais do Bitcoin no mundo real, conforme suas propriedades únicas. E o ponto central de sua tese é este: o Bitcoin não é apenas uma moeda digital, ele é uma nova fundação para o sistema monetário global. O primeiro e mais imediato uso do Bitcoin é como reserva de valor, ou seja, um lugar seguro onde as pessoas podem guardar sua riqueza sem medo de desvalorização arbitrária. O motivo: Bitcoin é o único ativo digital com escassez absoluta. Haverá no máximo 21 milhões de unidades. Não pode ser inflacionado, corrompido ou manipulado por governos ou bancos centrais. Ammous compara essa característica à escassez do ouro, com uma vantagem: o Bitcoin é infinitamente mais portátil, divisível e seguro de armazenar. Essa propriedade faz com que ele atraia principalmente quem vive em países com moedas fracas, governos instáveis ou inflação descontrolada. Ele explica que a simples existência de uma reserva de valor como o Bitcoin já é uma revolução silenciosa contra o modelo inflacionário global, onde as pessoas são forçadas a pouparem moedas que perdem valor com o tempo. O segundo uso destacado é a soberania monetária. Ammous argumenta que pela primeira vez na história, qualquer pessoa com uma conexão à internet pode armazenar riqueza de forma completamente soberana, sem depender de bancos, sem permissões, sem risco de confisco estatal. Basta memorizar uma sequência de palavras, sua chave privada, e você pode atravessar fronteiras com milhões de dólares no cérebro, algo impossível com ouro ou moeda fiduciária. Esse nível de controle individual é especialmente relevante para dissidentes políticos, refugiados ou mesmo cidadãos comuns em regimes autoritários. O terceiro uso é como meio de liquidação global, substituindo o papel histórico do ouro como base neutra para transações entre bancos e nações. Com o ouro, liquidações exigiam transporte físico. Com moedas fiduciárias, há o risco de contraparte, volatilidade e interferência política. O Bitcoin, com sua rede descentralizada e finalização em minutos, permite que qualquer duas partes no mundo liquidem grandes somas com transparência, segurança e sem intermediários. Ammous argumenta que ele pode se tornar o equivalente moderno do ouro como unidade de liquidação, só que mais rápido, auditável, portátil e neutro. Por fim, o autor explora com um uso mais distante, o Bitcoin como unidade de conta global. Hoje o comércio internacional sofre com variações cambiais
e a ausência de uma moeda neutra. Cada transação exige a conversão entre moedas nacionais, criando um sistema de quase troca. O ouro foi por um tempo essa unidade estável, o dólar tomou seu lugar, mas carregando consigo o privilégio exorbitante dos Estados Unidos e todos os riscos que isso envolve. Bitcoin, diz Amous, tem potencial para restaurar a neutralidade no comércio global, mas isso só será possível se ele for amplamente adotado como reserva de valor e liquidação, ganhando volume e estabilidade ao longo do tempo. Capítulo 10. As principais dúvidas sobre o Bitcoin. Com os fundamentos econômicos e os usos potenciais do Bitcoin já discutidos, Saifedean Ammous dedica esse capítulo a responder as perguntas mais frequentes e controversas que cercam o Bitcoin. É uma sessão que se propõe a confrontar céticos e esclarecer os mal-entendidos mais recorrentes, explorando desde questões técnicas até dilemas morais e estratégicos. 1. A mineração do Bitcoin é um desperdício? Essa é uma das críticas mais comuns ao Bitcoin. O uso intensivo de energia para validar transações. Mas Ammous rebate essa visão com uma analogia poderosa. Toda forma de dinheiro sólido exige um custo de manutenção. Assim como o ouro requer mineração física, o Bitcoin exige energia elétrica e processamento computacional. Esse custo é justamente o que dá à rede a resistência à manipulação. Ao invés de confiar em bancos centrais ou autoridades humanas, o Bitcoin confia na física e na matemática. A segurança da rede vem do trabalho computacional, o chamado Proof of Work. Desconsiderar esse gasto seria o mesmo que dizer que o cofre de um banco é desperdício de concreto. 2. Ninguém pode controlar o Bitcoin. Isso é bom ou ruim? Ammous argumenta que o fato de ninguém poder mudar as regras do Bitcoin é justamente o que torna confiável. Governos mudam suas moedas conforme interesses políticos. O Bitcoin, por outro lado, é inflexível por projeto. Ninguém pode imprimir mais unidades. Ninguém pode reverter transações. Isso faz com que ele funcione como um sistema monetário regido por leis naturais e não por burocratas. Para quem busca previsibilidade e soberania financeira, isso é uma virtude, não um problema. 3. O Bitcoin é antifrágil? Inspirando-se em Nassim Taleb, Ammous afirma que sim, Bitcoin é antifrágil, ou seja, ele se fortalece com o estresse. Sempre que governos tentam bani-lo ou a mídia o declara morto, ele volta mais forte, com mais usuários e maior valor de mercado. Isso acontece porque cada ataque testa os limites do sistema e atrai mais atenção para os seus diferenciais. A própria volatilidade, que o torna imprevisível em curto prazo, é, segundo o autor, uma parte natural do processo do crescimento de um ativo emergente. 4. O Bitcoin consegue escalar? Essa é uma dúvida técnica, mas com implicações importantes. A rede do Bitcoin não foi feita para competir com sistemas como Visa em número de transações por segundo. Mas isso não é um defeito, é uma escolha, assim como o ouro era usado para grandes liquidações e o papel moeda para pequenas compras. O Bitcoin pode servir como uma camada base, com soluções de segunda camada como Lightning Network, lidando com microtransações. Ammous sugere que o verdadeiro papel do Bitcoin será como sistema de liquidação global entre instituições, não como substituto imediato do dinheiro em espécie. 5. O Bitcoin é usado por criminosos? Sim, mas o dólar também, o ouro e qualquer outra forma de valor. Ammous desmonta o argumento moralista com dados e lógica. A maioria das atividades ilegais ainda é feita com dinheiro físico. O que assusta os governos, segundo ele, não é o crime, mas o fato de não poderem controlar ou confiscar o Bitcoin com a mesma facilidade que controlam contas bancárias. A tecnologia é neutra. O uso é uma questão de escolha individual. 6. Como matar o Bitcoin? De forma provocativa, Ammous apresenta um guia do iniciante sobre como tentar destruir o Bitcoin e mostra por que todas essas tentativas falhariam. Proibir só empurra o uso para o subsolo. Hackear, a estrutura descentralizada e o poder de processamento da rede tornam isso quase impossível. Criar uma moeda estatal concorrente, sem limitação de emissão, ela perderia a disputa com o tempo. O ponto é claro, Bitcoin não depende da permissão de ninguém, e isso o torna praticamente impossível de ser eliminado. 7. E as altcoins? E a blockchain? Ammous é direto. Altcoins são experimentos, muitas vezes inúteis ou inflacionários, que não oferecem as mesmas garantias de escassez, segurança e descentralização. E quanto a blockchain como buzzword, ele alerta que o valor do Bitcoin não está apenas na tecnologia, mas no equilíbrio entre tecnologia e incentivos econômicos. Blockchain sem Bitcoin
é como um carro sem motor. A tecnologia blockchain. A MUS faz uma distinção fundamental. Bitcoin é uma inovação monetária, não uma revolução tecnológica qualquer. Entender isso é crucial para não cair no hype que cerca a tecnologia blockchain, uma das palavras mais abusadas da última década. Ele inicia questionando, para além do Bitcoin, o que a blockchain realmente resolveu? A diferença entre Bitcoin e blockchain. Segundo a MUS, o Bitcoin é um exemplo funcional e único da blockchain. Ele é a única aplicação que resolve um problema econômico real, criar uma forma de dinheiro digital que dispensa confiança em terceiro. Tudo o que se construiu em cima da ideia de blockchain para tudo falha justamente por ignorar esse ponto. A blockchain não é mágica, é apenas uma base de dados extremamente cara, lenta e ineficiente, se comparado a qualquer banco de dados tradicional. A única justificativa para usar blockchain é quando se deseja eliminar um ponto central de controle confiável, ou seja, quando o objetivo é remover intermediários e tornar o sistema resistente à censura. Nesse sentido, Bitcoin funciona, porque sacrifica velocidade e eficiência propositalmente em troca de imutabilidade e descentralização. Mas usar blockchain para coisas como rastrear alface, voltar online ou gerir identidades digitais, como sugerem muitos projetos, não faz sentido, segundo o autor. A economia da confiança. Toda a estrutura de validação do Bitcoin, provas de trabalho, nodes, mineração, dificuldade ajustável, existe para substituir confiança por verificação matemática e econômica. Qualquer tentativa de usar blockchain sem um incentivo robusto como o Bitcoin, mineração e recompensas em moeda dura, resulta em sistemas frágeis, centralizados de fato e sem utilidade real. É por isso que tantas blockchains corporativas acabam sendo apenas bancos de dados com marketing. Elas não resolvem problemas de confiança, apenas os disfarçam. Smart Contracts e Ethereum. A MUS também critica duramente a ideia de contratos inteligentes como uma substituição promissora para contratos legais. Para ele, essa visão ignora a complexidade do mundo real, onde os contratos dependem de interpretações jurídicas, contextos culturais, leis em evolução e enforcement físico. Ele afirma: o que se chama de contratos inteligentes são na verdade apenas scripts automatizados, e muitos desses projetos, como Ethereum, sacrificam a previsibilidade e a segurança para permitir flexibilidade, o que no contexto monetário é uma fragilidade inaceitável. A blockchain só faz sentido em um único caso, quando você precisa de um sistema imutável, resistente à censura e sem autoridade central. E hoje, o único exemplo funcional desse sistema é o próprio Bitcoin. Todos os outros casos ou ignoram o custo dessa estrutura ou não têm um problema real que justifique tal complexidade. A conclusão de Amus é: a blockchain não é uma inovação universal, é uma solução extremamente específica para um problema muito raro. E só se justifica quando usada com um incentivo econômico sólido como o Bitcoin. Então esse foi mais um resumo aqui no canal Economista Sagaz. Então esse foi mais um vídeo no canal Economista Sagaz. Lembrando que o link desse livro você encontra na descrição do canal, você pode clicar tanto para ver a versão física quanto a digital. E caso você adquira esse livro, você estará contribuindo para o canal indiretamente. Materiais complementares e links dos outros canais da Hub Sagaz estão na descrição do vídeo na central de mídias do canal. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.